Olá, tudo bem? É possível conciliar fé e razão, patrística e escolástica? Hoje nós vamos falar sobre um momento da cultura ocidental extremamente importante, extremamente rico, que é o chamado período cristão. Por volta do século I, um evento muito importante marca a história ocidental. É o nascimento de Cristo e o nascimento de uma nova religião que traz novos patamares de ação religiosa ou de ligação religiosa do homem com um princípio divino, mas também institui uma forma específica de organização da sociedade. Bom, esse momento, que a gente chama então mais ou menos de momento cristão, ele se divide em duas grandes partes. Uma primeira parte que nós chamamos então de patrística. A palavra remete à ideia de pater. Pater são os pais, os chamados pais da igreja. Esse período vai mais ou menos aí do século I até o século VIII da era cristã. E ele tem como grande objetivo justamente a consolidação dessa nova fé que marca, como eu já disse, o mundo ocidental. Um outro período, uma outra parte desse período é chamado então de escolástica. A palavra já remete aí à ideia de escola. Ele vai então mais ou menos, essas datas são um pouco relativas, do século VIII até o século XIII, em que então se desenvolve no mundo ocidental uma força muito grande ligada então à reflexão entre a ligação fé e razão. E a igreja, nesse momento, ela ganha um poder muito grande na organização do saber, no controle do saber. É o momento, inclusive, do surgimento das universidades à sombra das catedrais, como nós vamos ver na aula de hoje. Bom, esses dois momentos, eles tiveram dois grandes autores. Vamos falar agora do primeiro autor, portanto, o autor do período da patrística. Santo Agostinho, Fé e Razão como Garantias da Felicidade. Santo Agostinho foi o primeiro autor que talvez tenha colocado a filosofia como um momento de passagem importante na cultura cristã. Ele viveu por volta do século V, entre os anos 354 e o ano 430 da era cristã. Ele tem uma vida bastante conturbada, inclusive num primeiro momento ele tem, digamos assim, uma relação muito íntima, né, com o mundo que ele depois vai chamar de o mundo da carne, o mundo dos prazeres, das riquezas, das honras, e depois ele se converte ao cristianismo muito, inclusive por ocasião da influência de sua mãe, Santa Mônica, a quem ele dedica bastante, digamos assim, bastante votos em relação a essa sua conversão. O inimigo dominava meu querer e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Da vontade pervertida nasce a paixão. Servindo a paixão, adquire-se o hábito, e não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. Com essa espécie de anéis entrelaçados, por isso falei de cadeia, mantinha-me ligado à dura escravidão. Bom, essa frase de Santo Agostinho, ela faz uma referência direta, portanto, a esse período em que ele se achava, segundo as suas próprias palavras, escravo às paixões, ou seja, escravo aos desejos do corpo, à busca de honras, aos prazeres corporais, e inclusive a uma certa, digamos assim, perversão religiosa, porque o Santo Agostinho, nesse período, ele fez parte de uma seita chamada de maniqueísmo. Os maniqueus eram um grupo de pensadores ou de fiéis, não é? Que seguiam a ideia de que tudo que era espiritual era bom e tudo que era material era ruim. Portanto, eles não eram cristãos porque eles não poderiam entender como é que Deus, sendo espírito, portanto sendo bom, pudesse se encarnar no corpo humano que, portanto, sendo matéria, era ruim. Então, Santo Agostinho ele fez parte dessa seita e isso é mais uma demonstração, digamos assim, dessa situação de escravidão que depois ele vai descrever numa obra posterior. Bom, Santo Agostinho, ele faz parte, então, de um movimento desse período que a gente chama de patrístico, que está dividido mais ou menos, então, também em três grandes períodos, em três grandes momentos, o período patrístico, né? Um primeiro momento que a gente chama sempre do período
dos padres apostólicos, ou seja, é o período em que os primeiros escritores, vamos colocar aí, por exemplo, São Paulo, que escreveu vários textos da Bíblia, né? Ou outros vários padres primeiros, esses padres eles têm um objetivo, que é de alguma forma expandir a nova fé. Então eles são chamados padres apostólicos, aqueles que como apóstolos de Cristo dão continuidade à mensagem de Cristo. Tem um segundo grupo que a gente chama de padres apologistas, que são os padres que vão defender o cristianismo nascente das críticas que ele vem recebendo, seja dos adversários, no caso os pagãos, ou sejam também dos próprios filósofos, que nesse momento, vejam, acabam sendo muitas vezes inimigos da fé cristã, porque entendem que a razão não se coaduna, digamos assim, ela não combina com a fé. Então esses padres apologistas, eles defendem o cristianismo, eles desculpam o cristianismo. E um terceiro grupo de padres que nós temos aí vão ser justamente os padres da igreja. Um grupo então grande de pensadores que tem como responsabilidade organizar, mais ou menos assim, toda a fé cristã. Eu estou falando aqui de organizar a fé cristã, portanto, se trata de organizar os livros sagrados, se trata de organizar o Novo Testamento, como a gente entende hoje, e se trata também de organizar a própria doutrina cristã em termos de uma reflexão teológica a respeito das verdades da fé. Bom, nesse sentido, dá para a gente entender rapidamente como é que a filosofia vai ter uma contribuição direta para esse período, para os pensadores desse período. Veja, se a nova fé precisa de uma consolidação teórica, é justamente na filosofia que ela vai encontrar um cabedal, uma base para essa consolidação. Então o nome de Santo Agostinho se liga a um momento importante em que, após a sua conversão, não é, ao cristianismo, ele se torna então um dos grandes nomes que vai buscar na filosofia as bases para o pensamento cristão. Santo Agostinho ele busca na filosofia um nome importante que é justamente o nome de Platão. Santo Agostinho ele se encontra numa altura da vida dele com os filósofos chamados neoplatonistas, entre eles as obras do filósofo neoplatonista chamado Plotino. E a partir da leitura dessas obras, Santo Agostinho, que era bastante avesso ao mundo grego e a toda a filosofia grega, ele digamos assim, se encontra com essa filosofia e passa, a partir de Platão, a buscar nessas obras digamos assim, uma forma de consolidar a fé nascente. Então, Santo Agostinho é um exemplo típico de como o mundo religioso cristão dialoga ou mesmo bebe na fonte do mundo grego. Vamos ver agora uma passagem do filme de Santo Agostinho que remete justamente a essa ideia. Salve. Salute. Sei tu il capo dei donatisti di Calama? Sì, io sono il loro vescovo. Il vescovo Possidio è stato assalito dai tuoi uomini e io vengo a chiedertene conto. I miei uomini? Io non assoldo briganti. Come puoi dire dunque che quelli che hanno assalito Possidio sono dei donatisti? Erano dei circuncelloni, dunque donatisti. Ma i circuncelloni, lo sanno tutti, sono una setta di esaltati, degli affamati come tutti quelli che vivono nella campagna. E non è certo colpa mia se sono donatisti. Questo dovrai provarlo. Capisco a cosa vuoi arrivare. Tu vuoi denunciarmi al tribunale romano per costringermi a pagare la multa di 10 libre d'oro come eretico e mestatore, secondo la legge di Teodosio. No, sta tranquillo, io non voglio oro. L'unità della Chiesa si avrà soltanto quando si ubbidirà alla santa dottrina del vescovo Donato e non come la tua Chiesa, Agostino, che si fa proteggere dagli editti dell'imperatore. Tu lo sai che il vescovo donatista di Ippona vive nascosto fuori dalla città da anni perché minacciato di arresto dall'autorità imperiale per la sua fedeltà alla dottrina di Donato. Ci sono molte cose ingiuste fra noi, ma bisogna cercare la verità nella carità. Io ti auguro che tu possa compiere bene il tuo dovere di vescovo, e quello di portare la pace, di chiarire ogni discordia con la pazienza, il ragionamento, e non con la violenza. Noi siamo pronti a discutere con te e con i tuoi fedeli per giungere all'unità di tutti i fratelli in Cristo, perché ormai da troppo tempo la Chiesa africana è divisa dalla vostra discordia. Ti saluto.
Bom, nessa passagem do filme, nós podemos ver alguns elementos interessantes da vida de Santo Agostinho. O primeiro é o fato de que ele vivia na África, onde posteriormente ele se tornou bispo da cidade de Hipona. Santo Agostinho ele teve várias passagens pela Europa, foi a Milão, foi a Roma, não é? Mas ele se tornou então, logo depois de sua conversão, bispo de Hipona na África. Uma coisa interessante da vida de Agostinho, também que aparece no filme, é o compromisso dele com o exercício, digamos assim, das virtudes. Bom, eu tinha acabado de falar anteriormente da relação entre fé e razão, tão importante em Santo Agostinho. Nós vimos que nessa passagem desse filme, pela via da racionalidade, é possível pensar no exercício das virtudes. Por quê? Porque a razão para Santo Agostinho ela teria um papel preponderante no controle do corpo, das paixões que o corpo, que a alma sofreria pela via corporal. Então, através das virtudes, nós controlaríamos os nossos instintos, os nossos impulsos mais, entre aspas, animalescos. Então, a razão teria um papel preponderante para conduzir o ser humano para o caminho do bem, para o caminho da virtude. Sem o uso da razão, portanto, nenhuma pessoa, nenhum cidadão, e muito menos um governante ou mesmo um bispo, como aparece nessa cena do filme, poderiam exercer de forma virtuosa o seu governo. Bom, uma outra questão que é importante quando a gente pensa na ideia de razão mais virtude em Santo Agostinho é que só assim o homem pode descobrir ou mesmo conhecer a Deus. A razão, então, ela teria um papel muito importante porque, além de ela nos conduzir a uma prática virtuosa no meio dos irmãos, ela também nos conduz ao maior conhecimento de Deus. É a razão que possibilita ao ser humano conhecer a divindade e é ela, portanto, que conduz a gente à verdade, já que Deus e verdade, no caso da tradição cristã, são a mesma coisa. Falar que Deus e verdade são a mesma coisa significa, de alguma forma, representar que a felicidade ou a realização plena do ser humano estaria na posse ou no conhecimento de Deus. E esse conhecimento se daria através do amor. Para Santo Agostinho, o amor ele tem um papel muito importante digamos assim, na relação, seja com Deus ou mesmo com os irmãos. O amor para Santo Agostinho se diz ágape em grego ou mesmo caritas ou caridade em português. Então esse amor de caridade é o caminho pelo qual o homem chega a Deus e a partir disso vive em conjunto com os irmãos. Nessa vida com os irmãos, nesse contato com o mundo das outras pessoas, né, com os irmãos aqui no mundo, Santo Agostinho desenvolve o que ele chama então de virtudes cardeais. Nós temos essas virtudes que guiam, portanto, a partir desse bom uso da razão conjugada com a fé, ou seja, uma razão que me ajuda a viver melhor e que me ajuda a conhecer a Deus, nós temos aí as 4 virtudes cardeais que foram então esboçadas por Santo Agostinho na sua obra. A primeira delas é a força, ou seja, é a condição que faz a gente vencer as adversidades da vida. A segunda é a prudência, a terceira é a justiça e a temperança. Força, prudência, justiça e temperança são, portanto, para Santo Agostinho, as 4 virtudes cardeais que deveriam guiar a nossa vida junto com os irmãos. E de onde é que elas advêm? Elas advêm de um bom uso da nossa racionalidade e do amor que nós dedicamos a Deus e aos irmãos. Além das virtudes cardeais, Santo Agostinho também fala das virtudes teologais, que são aquelas que nos ligam a Deus, né? Então a fé, a esperança e a caridade seriam virtudes que me ligam ao Criador e, portanto, consolidam, nesse sentido, a minha vida em direção, digamos assim, à felicidade. Nós podemos ver, então, que na teoria de Santo Agostinho, a filosofia ela tem um papel muito importante, porque ela vai nos ajudando pouco a pouco a consolidar a nossa vida virtuosa, o caminho que nos conduz então a Deus e, portanto, a realização plena daquilo que nós somos enquanto filhos de Deus. Então essa teoria toda está amparada numa antropologia, ou seja, numa ideia de que o ser humano, sendo filho de Deus, deve voltar
não é mesmo? A Deus, deve voltar a fazer parte do ambiente divino, e para isso é que ele precisa então das virtudes. O Santo Agostinho já numa das primeiras passagens do seu livro Confissões, ele já diz que nós somos assim como uma centelha de fogo, né, uma chama de fogo que se desprendeu da grande fogueira do Criador e que durante a sua vida espera retornar a este fogo que vem de Deus. Vamos ver agora mais uma passagem de um filme, do filme de Santo Agostinho, em que nós podemos ver como é que essas ideias todas se consolidam aí. E mentre il mondo è scosso e crolla, Cristo ci dice: perché turbarsi? Avevo predetto tutto questo. Vi meravigliate che il mondo perisca? È come se vi meravigliaste che l'uomo invecchia. Il mondo è come l'uomo, nasce, cresce, invecchia. Che la vostra fede dunque si risvegli, perché Cristo è venuto nel mondo per ricrearvi, mentre tutto si sta sfacendo. E non rifiutatevi di ringiovanire in Cristo. La natura, viziata dal peccato, partorisce i cittadini della città terrena. La grazia, che libera la natura dal peccato, partorisce i cittadini della città di Dio. I primi, discendenti di Caino, invecchiano come i beni della terra ai quali si sono legati. I secondi, discendenti di Abele, sono rigenerati di età in età perché vivono la speranza della patria celeste. Ed è così che due amori generano due città. L'amore di Dio genera Gerusalemme, l'amore per questo mondo genera Babilonia. Che ognuno di voi si domandi cosa ama, scoprirà di quale città è cittadino. Se scopre di essere cittadino di Babilonia, strappi dal suo cuore la cupidigia. Se avrà la fortuna di essere cittadino di Gerusalemme, accetti la sua schiavitù e attenda la sua prossima liberazione. E non si meravigli di vedere che sulla terra i giusti e gli empi sono insieme. Lo sono nello stesso modo in cui cresce sull'olivo sia ciò che si getta, sia ciò che si tiene, sia ciò che si ama, sia ciò che ci disgusta. Perché la storia del mondo comprende sia la storia del peccato, che è quella dei condottieri dell'impero, sia la storia della salvezza, che è quella dei patriarchi e dei profeti. I cattivi lasceranno ben presto le loro ricchezze come un sogno. Ma coloro che servono Dio possiederanno la terra, la vera terra, la Gerusalemme eterna. L'iniquità è vana, l'iniquità non è nulla, solo la giustizia è potente. La verità può essere temporaneamente nascosta, ma non potrà essere vinta mai. L'iniquità potrà affiorare sovente, ma trionfare mai. Le città terrestri moriranno, ma la città di Dio è e sarà eternamente nella sua gloria. Bom, nessa passagem do filme ficou claro, então, a importância que Santo Agostinho dá para a prática virtuosa, no sentido de construir aqui na Terra um modelo de sociedade, digamos assim, que seria aquele que o Santo Agostinho prevê ou vislumbra no reino celeste, aquilo que ele chama então de cidade de Deus. A cidade dos homens, ela é aquela cidade, aquele lugar, não é, construído pela prática então das paixões, pela prática dos impulsos, dos instintos e tudo aquilo que seria então o ambiente do pecado e do mal. Enquanto isso, nós teríamos a cidade de Deus, que é a cidade guiada justamente pelo amor e pela prática virtuosa. O que é interessante também nesse diálogo é ver como Santo Agostinho ele usa, né, dos argumentos da filosofia para tratar das temáticas da fé. Vocês viram que, como ele é um bispo, né, ele está num ambiente religioso, ele usa a filosofia, mas o assunto dele é o assunto religioso, é o assunto ligado, então, à conjuntura daquele momento, que é justamente, como eu já disse, a conjuntura de fortalecimento do cristianismo, essa religião nascente. Fé e razão na escolástica. Nós vamos falar agora de um segundo momento da filosofia cristã, que é aquele que nós chamamos então de escolástica. Um momento importante em que a filosofia ela começa a pensar essa nova relação entre fé e razão.
Se em Santo Agostinho fé e razão eram complementares, ou seja, não podemos acreditar sem pensar e nem sequer pensar sem se deixar guiar pela fé, portanto pelo ambiente divino, na escolástica essa relação não era tão clara. Aliás, vários problemas da escolástica advêm justamente da dificuldade que no mundo então já posterior, né, da Idade Média, a gente tem para consolidar, para reunir esses dois elementos como alguma coisa que seja complementar. Então nós vamos ver que nesse período, fé e razão muitas vezes entraram em disputa. E mais do que isso, frente a uma determinada crise da fé que abala, né, a igreja por volta do século XII e XIII, a razão ela começa a ser requisitada novamente como uma forma de consolidação e de reorganização da fé. Nesse sentido, aparece o nome de um grande personagem, de um grande filósofo chamado São Tomás de Aquino, que é um autor, então, que tenta mostrar como é que é possível conciliar fé e razão novamente e como é que a fé precisa ser reordenada. Mas antes de falar de São Tomás de Aquino, nós vamos ver uma passagem a respeito dessa dificuldade de consolidação da fé e razão, que é a passagem de um filme muito conhecido, que eu até indico para vocês virem depois, assistirem depois, porque é um filme bastante importante chamado O Nome da Rosa, inspirado na obra de Umberto Eco. Erbavana! Outrisui! Opten and loqui! I trust my words did not offend you, Brother William. But I heard persons laughing at laughable things. You Franciscans, however, belong to an order where merriment is viewed with indulgence. Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter. Laughter is a devilish wind, which deforms the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man. As a sin. Christ never laughed. Can we be so sure? There is nothing in the scriptures to say that he did. And there's nothing in the scriptures to say that he did not. Why, even the saints have been known to employ comedy to ridicule the enemies of the faith. For example, when the pagans plunged St. Maurus into the boiling water, he complained that his bath was too cold. The Sultan put his hand in and scalded himself. A saint immersed in boiling water does not play childish tricks. He restrains his cries and suffers for the truth. And yet, Aristotle devoted his second book of Poetics to comedy as an instrument of truth. You have read this work? No, of course not. It's been lost for many centuries. No, it has not. It was never written. Because Providence doesn't want futile things glorified. Oh, that I must contest. Enough! This abbey is overshadowed by grief. Yet you would intrude on our sorrow with idle banter. Forgive me, Venerable Yorgi. My remarks were truly out of place. Essa passagem é bastante interessante, muito rica, né, cheia de elementos. Vamos tentar aí entendê-los e ver como é que eles podem ajudar a gente a compreender esse momento aí da escolástica. Aí tem dois diálogos, né? São dois monges, um franciscano, um beneditino, e esses estão discutindo a respeito do direito, digamos assim, do ser humano rir. Isso por quê? Porque na tradição dos beneditinos, rir seria quase que um pecado, uma coisa que não era digna do ser humano. Esse debate, se rir ou chorar, o que é mais digno para o ser humano, é um debate de uma longa tradição na cultura ocidental. E aparece o nome de um autor chamado Aristóteles, né? Que é o autor grego, filósofo grego, que teria escrito um livro chamado A Poética, na qual uma parte desse livro trataria justamente da comédia, ou seja, da questão do riso. Este livro, de fato, foi escrito por Aristóteles e é ele que serve de mote para todo este filme, O Nome da Rosa, porque Umberto Eco, sabendo que esse livro, A Poética, foi escrito, mas que uma parte, a segunda parte dele, se perdeu. De fato, nós não conhecemos essa obra, se sabe que Aristóteles teria escrito, mas
mas a gente só tem a primeira parte desse livro, que se chama Tragédia, né, que é um comentário a respeito da tragédia. Bom, Umberto Eco, então, sabendo de que esse livro se perdeu, cria uma história dizendo que ele foi encontrado justamente pelos beneditinos e está encerrado, então, num mosteiro medieval, onde mais tarde, a gente já descobre no filme, existe uma grande biblioteca, não é? Onde este livro estaria escondido. De alguma forma, o que a gente viu então aí nessa passagem é o poder representado pela igreja, no caso pelos monges beneditinos, que encontram o livro de Aristóteles, essa parte considerada perdida, e que teriam então guardado esse livro escondido, porque justamente o riso seria então para eles proibido, indigno para o ser humano. O que é interessante na obra então é mostrar como de um lado está a fé, não é? Que acredita num ambiente que explica a realidade sempre sobre o ambiente religioso, e de outro lado, o direito que a gente teria, por exemplo, ou que os homens da época teriam, de ler este livro, o livro que estaria proibido. Bom, tem outro filme, outra passagem que eu queria mostrar para vocês, de um filme muito interessante também, que se chama Em Nome de Deus, um filme bastante importante para compreender esse momento, então, da escolástica. Vamos lá, vamos ver essa passagem. Thou shalt not kill. And yet, in the book of Samuel, praise is heaped on two of Israel's greatest kings. For being men of peace, no, Saul has slain thousands, and David 10,000. But Israel was under attack. It was kill or be killed. I had to self-defense. The commandment does not say, thou shalt not kill except in self-defense. Yes, but the commandments are for the guidance of ordinary men. Kings are ordained by God himself. Therefore, they speak in God's name when a man is hanged or an enemy put to the sword. God speaks through them. And his bishops. Then, when two Christian kings are at war, does God speak through both? One must be false. Are we to question the ways of God? Perhaps he wishes to punish both nations. Then why give the commandment in the first place? And now, consider this. He's a dangerous revolutionary. Arguments, disputations, is that any way to teach the established word of God? Meanwhile, your lectures are half empty. Is there a contradiction? The senior members of the convocation are ignored. I tell you, he's nothing more than a demagogue. He lives with his students, eats with them, drinks with them. If he wasn't a teacher and therefore by custom chaste, I swear by heaven he would sleep with them. But who is to say? Perhaps to avoid it. You are right. There are certain proprieties to be observed. Bom, nessa passagem desse filme, que conta a história então de um filósofo chamado Abelardo, e que teve um romance muito famoso na história da filosofia, e talvez um dos romances mais famosos da cultura ocidental, com uma moça chamada Heloísa. Então, nós vemos aí ele como professor de uma escola, ou digamos assim, de um local de ensino, que está à beira ou à sombra da catedral, dentro mesmo da Catedral de Paris. Isso remete à ideia de que neste período da escolástica, então, a igreja ela organizou algumas dessas escolas onde o saber deveria ser discutido, inclusive nesse sentido de consolidar as verdades religiosas. São 3 tipos de escolas que nós temos nesse período. A primeira delas são as chamadas escolas monacais. Elas são organizadas dentro dos mosteiros, por isso esse nome monacais. São organizadas dentro dos mosteiros e tem como intuito, então, justamente discutir os temas religiosos e perto, digamos assim, sob o comando dos monges que começam a aparecer durante todo esse período medieval, desde os primeiros dias do cristianismo. Aí a segunda escola são as escolas episcopais, são aquelas então que se dão ou que ocorrem
próximo às catedrais, ou à sombra das catedrais. É o caso, então, dessa escola em que Abelardo trabalha, que está junto à catedral, e como nós vimos também no filme, ele desenvolve um tipo de ensino que é pela via do debate, né, da disputa de ideias e tal, e que às vezes acaba incomodando justamente os bispos que estavam presentes lá, quase que, não é, vigiando ou controlando ali a forma de desenvolvimento das aulas. Isso porque justamente essa escola está sob o comando, então, dos bispos. Por último, nós temos as escolas palatinas, que são aquelas que são desenvolvidas próximas aos palácios, né, aos palácios reais, aos centros, digamos, do poder. E a gente podia dizer que esse terceiro tipo de escola são aquelas que mais contribuem, esse terceiro tipo é aquele que mais contribui para o desenvolvimento, então, da cultura na Idade Média. Inclusive, ali há muitas ideias, o florescimento de muitos autores, de muitas ideias que vão povoar todo o cenário medieval. A sistematização de São Tomás de Aquino. Nós temos aí, então, nesse cenário, o nome de São Tomás de Aquino, que nasce em 1225 e falece em 1274, portanto, vive no século XIII, e é um personagem muito interessante, muito importante para a gente entender esse momento da escolástica. São Tomás de Aquino era um monge dominicano, um frade dominicano, portanto seguia uma ordem, que é a Ordem de São Domingos, que aparece justamente, assim como a dos Santos Franciscanos, num período de muita crise da igreja. Se vocês lembram aí do personagem São Francisco, que é bastante conhecido, aquela famosa passagem da vida dele, em que ele rasga os bens, né, abandona as roupas e a riqueza que ele tinha e vai viver com os pobres. Essa é uma ideia justamente que está presente nesse período, já que a igreja ela tinha se distanciado muito dos pobres, porque ela se aliou demais, digamos assim, ao governo, né, político da época e esqueceu dessa ligação com os pobres. Então a igreja mesma, de dentro dela, faz um movimento pela via dos franciscanos e dos dominicanos de voltar, digamos assim, a pensar a partir da realidade dos pobres. São Tomás de Aquino, então, ele faz parte dessa ordem dos dominicanos, que, diferente daquela dos franciscanos, os dominicanos tinham a ideia também de que eles deveriam ir para os centros urbanos da época, que começam a aparecer, os chamados burgos, não é mesmo? E mais ainda, ir para dentro das universidades, desses locais de ensino, para discutir e para estudar a fé. Então, São Tomás de Aquino, ele aparece nesse cenário e ele se apresenta como um grande organizador, um grande sistematizador da fé. De maneira geral, o São Tomás de Aquino acha que a fé pode iluminar a razão e a razão pode também, de alguma forma, iluminar a fé. Bom, essa relação entre filosofia e teologia, entre fé e razão, ela é um pouco mais delicada em São Tomás de Aquino. Eu poderia dizer que, no geral, São Tomás de Aquino acha que a fé ilumina a razão e que, portanto, a teologia teria um papel preponderante sobre a filosofia. Por quê? Porque ela conduziria justamente as reflexões sobre Deus, que seriam, digamos assim, o caminho para o qual o homem se realiza enquanto ser e de alguma forma também caminha para a própria verdade, que é Deus. Isso não significa, entretanto, que a filosofia tem um papel, digamos assim, secundário, ou mesmo que ela não tem um papel importante. Ao contrário, São Tomás de Aquino, como ele é herdeiro, digamos assim, do pensamento aristotélico, significa que ele também concordaria com a ideia de que o homem caminha para o saber, ou que o saber realiza plenamente o homem, que é uma ideia justamente aristotélica. Então a filosofia teria um papel mais ou menos autônomo também para São Tomás de Aquino, porque ela conduziria justamente o homem a uma reflexão mais pura a respeito do próprio ser e da própria relação do ser, que seria Deus, do ser perfeito, com a prática, digamos assim, da própria verdade. Vemos então nessa aula como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os dois maiores nomes da filosofia cristã do período medieval, eles estão ligados aos dois maiores nomes da filosofia grega, ou seja, São Tomás de Aquino lê Aristóteles, Santo Agostinho lê Platão. Platão e Aristóteles, portanto, continuam de alguma forma servindo como argumentação para as novidades que vêm trazidas pela nova religião cristã.
Isso é uma coisa muito interessante, porque significa que a nova religião, ela quando precisa se erguer teoricamente, buscar um cabedal teórico, ela encontra esse cabedal, essa base, lá no mundo grego. Então, esses dois pensadores, Platão e Aristóteles, fornecem ao mundo cristão a possibilidade de consolidação desta nova fé e de todas as teorias que ela carrega. Filosofia e teologia, então, passam a fazer um diálogo bastante íntimo, não é? E passam a representar, de alguma forma, o caminho que o homem poderia atingir a verdade. E é São Tomás de Aquino com Aristóteles que talvez tenha o grande poder aí por volta do século XIII, porque Aristóteles vira quase assim, digamos, a grande referência desse período. É o argumento que a gente chama de autoridade, ou seja, nas disputas pelo saber na Idade Média, o homem medieval, ou a filosofia medieval, a teologia medieval, usam muito justamente o pensamento de Aristóteles, a tal ponto que a gente tem aí um grande lema, digamos assim, desse período, que é justamente a ideia de que Aristóteles disse, então está dito. Aristóteles dixit. Se ele disse, está dito. Ou seja, ele é a fonte da verdade absoluta, dada justamente a grande influência que Aristóteles vai ter, principalmente, então, no nome, através do nome de São Tomás de Aquino, na grande obra chamada Suma Teológica, ou seja, toda uma organização da teologia que é embasada, como eu já disse, no pensamento aristotélico. Vamos agora às dicas de estudo da aula de hoje. Bom, hoje eu vou sugerir para vocês duas obras interessantes a respeito do pensamento de Santo Agostinho. O primeiro é a obra autobiográfica de Agostinho de Hipona, que se chama justamente Confissões. É a obra onde nós podemos conhecer a vida de Santo Agostinho e também as suas ideias. E uma outra obra interessante é justamente o filme de Roberto Rossellini chamado Santo Agostinho. É um filme que faz parte de um projeto do Rossellini a respeito da vida dos filósofos, e aí a gente pode encontrar boas dicas justamente para entender este período, digamos assim, da patrística e também o pensamento de Santo Agostinho. Espero que vocês tenham bons estudos.